Sejam bem-vindos a mais um ITC News em Debate. Eu sou Kelma Pereira da Silva, consultor contábil dos tributos federais. E eu sou Priscila Silva dos Santos, também consultora da área contábil dos tributos federais. E hoje nós vamos conversar sobre os impactos tributários decorrentes da receita de variação cambial, em decorrência ali da taxa de câmbio. Então, primeiro o que a gente precisa definir, né? O que é essa variação cambial, da onde ela vem? Então, inicialmente, né, a gente vai ter ali essa variação cambial decorrente da oscilação de uma taxa de câmbio quando eu faço alguma operação com o exterior. Via de regra, as empresas brasileiras, no caso situadas aqui, elas têm que fazer essas demonstrações contábeis, né, utilizando uma moeda funcional. Então, a norma contábil, ela menciona que eu vou usar uma moeda funcional. Em regra, a moeda funcional da maior parte das empresas aqui é o real. Entretanto, pode haver, né, empresas que utilizam outra moeda, e isso tem que ser devidamente tratado conforme a NBCTG específica. Nesse sentido, se a minha moeda funcional é o real, qualquer operação que eu for fazer, inclusive com o exterior, tem que ser reconhecido em reais. Logo, se eu fizer uma exportação ou uma importação, o meu direito ou a minha obrigação vai sofrer esses impactos, né, decorrente dessa variação dessa moeda estrangeira que eu fiz essa negociação. Então, nessa situação, essas variações que a Priscila comentou, né, a norma contábil ela exige que seja feita a cada período, né, ou no momento da liquidação da realização ali da minha operação. Só que para fins tributários, eu tenho uma escolha. Se eu reconheço essas variações, né, cambiais, a receita ou a despesa de variação cambial, pelo regime de competência, que aí vai seguir essa norma contábil, né, que aí é basicamente mês a mês, ou indo também no momento em que eu for fazer a liquidação da operação, ou pelo regime de caixa. O regime de caixa, diferentemente do regime de competência, eu só vou reconhecer essas variações cambiais só no momento da realização ou liquidação, né, da minha operação. Então, nessa situação, esses reconhecimentos contábeis para fins tributários, eles meio que não teriam nenhuma finalidade, né? Eu só vou reconhecer só no momento ali da liquidação realmente da operação, que aí eu vou pegar essa diferença que houve na variação cambial. Então, por exemplo, colocando na situação de uma empresa importadora de uma mercadoria, né? Eu faço essa importação, essa negociação dessa importação com alguém do exterior, provavelmente essa negociação vai ser feita em dólares, né, ou na moeda estrangeira, e aí como essa minha obrigação de quitar essa dívida, né, com esse fornecedor lá de fora, ela tá em moeda estrangeira, ela acaba sofrendo as variações do câmbio mensalmente e também no momento da liquidação. Se eu for do regime de competência, aumentando, né, o meu ativo ou o meu passivo, que nesse caso seria o meu passivo, eu vou ter uma despesa de variação cambial, né, que aí eu reconheceria pelo regime de competência mensalmente e no momento da liquidação. Se houver ali uma redução, né, da cotação do dólar, em tese eu estou tendo uma receita de variação cambial, que aí eu também teria que reconhecer essa receita para fins tributários mensalmente pelo regime de competência ou, na verdade, e também, né, no momento ali da liquidação. Já na situação do regime de caixa, eu só vou reconhecer essa variação cambial, essa despesa de variação cambial ou receita de variação cambial, só no momento em que eu fizer o pagamento para o meu fornecedor, né, que é uma das modalidades de liquidação dessa operação. Então, eu deixo para reconhecer para fins tributários só no momento em que eu liquido realmente essa minha operação. Aí agora a gente já sabe essas diferenças, né, para finalidade tributária, esse poder de escolha que eu tenho. Priscila, quando, né, e onde eu informo essa escolha pelo regime de caixa ou pelo regime de competência? Então, essa escolha, né, lembrando, só frisando que é para fins tributários, porque para fins de escrituração contábil, esses impactos, seja uma variação cambial ativa que representa uma receita, seja uma variação cambial passiva que representa uma despesa, vai ser sempre por competência. Mas para fins tributários, que é o que o Kelma estava explicando, é que eu tenho essa opção de escolher. Então, em regra geral, a legislação ela presume que eu vou tributar essa variação cambial
por caixa. Então, quando ocorrer, de fato, a liquidação da minha operação, quando eu pagar o meu fornecedor no exterior ou quando eu receber o meu direito, se for, né, uma exportação, por exemplo. Entretanto, a legislação, como o Kioma já antecipou para a gente, dá a opção de escolha do contribuinte tributar também por competência. Então, ou ele escolhe tributar por caixa ou por competência. Essa opção se dá nos meses de janeiro de cada ano calendário, ou se foi uma empresa que foi constituída durante o ano calendário, na primeira DCTF, na DCTF ali do mês de constituição, do mês de início de atividade. E isso é indicado para a Receita Federal na DCTF. Então, quando a gente vai na DCTF, que tem aquela opção lá de critério de reconhecimento de receita, aquilo lá ele está se referindo exclusivamente a critério de reconhecimento de receita decorrente de variação cambial. Então, ele está perguntando como que a empresa quer tributar a sua receita decorrente de variação cambial, se por caixa ou por competência. Então, ali você vai indicar. Essa opção, ela é irretratável por todo o ano calendário. Então, se eu escolher caixa, é caixa. Até o final do ano, eu só posso mudar no ano seguinte. Se eu escolher por competência, eu vou tratar com competência até o final do exercício, só posso optar por outro regime daí no ano seguinte. E outro ponto, a Receita não admite, ela não aceita uma DCTF retificadora para mudar esse regime, depois do prazo ali da entrega da DCTF. Então, a DCTF de janeiro, ela é entregue até o 15º dia útil de março. Até aquele prazo, de envio, eu ainda consigo. Depois, se eu for retificar essa DCTF depois, eu não consigo mais mudar essa opção. Aí, o que acontece é que a legislação, como em algumas vezes, ela acaba trazendo uma exceção, né? E essa oportunidade que eu tenho de alterar o regime ali escolhido. Então, por exemplo, se eu escolhi o regime de competência, se for verificado, uma elevada oscilação da taxa do câmbio, em algum mês calendário, a legislação me permite que eu faça a alteração do regime de competência para o regime de caixa. Então, é uma escolha que eu tenho ali se tiver elevada elevação ali da taxa cambial. O que a Receita considera, o que a legislação considera como elevada oscilação da taxa do câmbio? Seria basicamente dentro de um mês calendário, houver ali uma variação positiva ou uma variação negativa, da cotação do dólar para venda, ali calculada pelo Banco Central. E aí, caso tenha ali essa oscilação, tanto negativa ou positiva, superior a 10%, eu posso trocar do regime de competência que eu escolhi anteriormente para o regime de caixa. E aí, essa situação eu vou informar na DCTF no mês subsequente ao que eu verifiquei que houve ali essa elevada oscilação do câmbio, Perfeito. E nos casos em que eu posso, daí no ano seguinte, trocar ali, essa opção de escolha, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu escolhi tributar por caixa em 2022. A partir de 2023, eu resolvi tributar essas receitas decorrentes de variação cambial por competência. O que eu tenho que fazer com essa variação cambial que eu ainda não tributei? A norma, ela menciona, a instrução normativa, ela menciona que eu preciso daí oferecer a tributação lá em 31/12, então na minha última apuração do ano, todas essas variações que eu já reconheci por competência, porque eu ainda não liquidei minha operação, então todas essas variações dessas operações não liquidadas, eu tenho que tributar todas elas na minha apuração de dezembro. E aí, a partir de janeiro, eu começo a tributar por competência aquela variação cambial que vai ocorrer das minhas operações dali para frente. Quando é o contrário, quando eu tributo, eu escolhi a tributação no ano por competência, e aí o ano que vem eu opto por caixa. O que acontece? Imagina que eu tenho uma operação que eu fiz com o exterior em 2022, mas que eu vou receber só em 2023. Eu já tributei em 2022, eu vou ter que tributar de novo? Não. O que eu vou ter que fazer? Controlar. Ou seja, aquilo que eu já tributei em 2022, porque eu já tributei por competência, já foi tributado. Eu só vou tributar por caixa, daí, se a minha opção for essa o ano que vem, somente as operações, que decorrerem ali, que vierem ter a variação cambial,
as operações ocorridas a partir de 1º de janeiro daí de 2023, aqui no nosso exemplo. Já, né, para alteração do regime de competência para o regime de caixa, quando existe a elevada, né, oscilação ali do câmbio, essa tratativa ela acaba já sendo alterada. Então, o que acontece? Eu era regime de competência, né, ali no ano calendário, e aí houve a elevada oscilação do câmbio e mudei para o regime de caixa. Nessa situação, a legislação determina que a partir de 1º de janeiro do ano calendário que houve ali a oscilação, a elevada oscilação, eu já faço a tributação somente no momento da liquidação. E aí, então, o que isso quer dizer? Que eu vou ter que voltar a minha apuração, né, ali dos tributos federais, e aí só considerar, né, as variações cambiais, tanto como despesa como receita, que houveram a liquidação ali de 1º de janeiro do ano calendário, em que houve essa oscilação, para frente. Então, como eu estou mexendo ali, né, na minha apuração dos tributos federais, a legislação ela também me obriga que eu faça a retificação das obrigações acessórias de onde eu vou demonstrar isso. Então, FD contribuições, DCTF, né, são declarações em que eu vou ter que fazer a retificação. Aí agora, como a gente já viu, né, as alterações ali, dos efeitos, quando eu mudo de um regime para outro, como é que funciona a tributação ali dessas variações cambiais? Então, a tributação efetiva, né, vai acontecer de acordo com o regime tributário da pessoa jurídica. Então, começando pelo Simples, né? O Simples Nacional, ele tem como base de cálculo a receita bruta. E aí, quando a gente pega lá a resolução CGSN 140 de 2018, que regulamenta o Simples, ela fala que receita bruta é aquilo que vem, aquela receita que vem oriunda da minha prestação de serviços, da minha operação de venda, né? Então, teoricamente, aquilo que vem do objeto social. Tem algumas, né, exceções ali, como gorjeta e tal, mas, né, em regra, é aquilo que vem do meu objeto social. E aí eu posso excluir dessa receita bruta as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Então, quando a gente tem uma variação cambial, essa variação cambial, quando ela é positiva, ou seja, quando ela é ativa, quer dizer que eu estou tendo uma receita financeira decorrente dessa variação cambial. Logo, ela não está dentro do conceito da receita bruta. Então, se não está dentro do conceito da receita bruta, ela não entra para a base de cálculo daí do Simples Nacional. Já para o lucro presumido, né, receita financeira, como essas variações cambiais, caso, né, positivas, elas são consideradas como receita financeiras, aí a gente já tem a tributação em alguns tributos ali. Então, primeiramente, para PIS e COFINS, o regime do lucro presumido, ele é do regime cumulativo de PIS e COFINS. Então, assim como o Simples Nacional, vai ser a incidência desses tributos vai ser em cima do meu faturamento, né, das minhas atividades, do meu objeto social. Então, como essas receitas financeiras, elas não fazem parte do faturamento, né, elas acabam não tendo a incidência de PIS e COFINS para o regime cumulativo, então, no lucro presumido, não tem a incidência. Já para imposto de renda e contribuição social, a legislação determina que a receita financeira ela é um acréscimo ao meu resultado presumido, né, que serve de base de cálculo ali para fazer a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, por exemplo, eu tenho ali uma empresa que faz venda de mercadoria, ela faz exportação dessas mercadorias, né, e ela faturou ali mais ou menos 100 mil reais. Né, 100 mil reais. Então, no lucro presumido, a presunção que eu acabo utilizando para imposto de renda é 8% sobre o meu faturamento, né? Então, sobre esses 100 mil, eu aplico ali a presunção de 8%, então aqui eu tenho 8 mil de resultado presumido. Já essa variação cambial, por exemplo, a gente teve 2 mil reais, né, de variação cambial positiva, uma receita financeira. Isso daqui eu vou incluir, né, sem presunção nenhuma, nesse meu resultado presumido. Então, eu vou somar os 8 que eu já tinha, mais com esses 2. Então, o meu resultado presumido que vai servir de base de cálculo para o imposto de renda vai ser de 10 mil. E aí, sobre esse resultado presumido que eu vou aplicar ali as alíquotas de 15%, por exemplo, de imposto de renda. E aí, se eu tiver ali um adicional, né, de mais de 10%. A mesma coisa também acaba valendo ali para a contribuição social, só que aí acaba mudando as alíquotas, né, e também o percentual de presunção que eu acabo utilizando dependendo da atividade.
Perfeito. Já no lucro real, né, já muda um pouquinho ali de figura quando a gente fala de PIS e COFINS. Em regra geral, as empresas de lucro real, elas estão sujeitas ao regime não cumulativo de PIS e COFINS. Existem exceções, né? Então, toda regra normalmente tem exceção, que são aquelas empresas, aquelas receitas listadas lá no artigo 10 da Lei 10.833 de 2003. Então, se a minha empresa não está na exceção, minha empresa lucro real não está na exceção, ela está sujeita à não cumulatividade dessas contribuições. No regime não cumulativo de PIS e COFINS, incide PIS e COFINS sobre o total das receitas auferidas, diferentemente do lucro presumido, que é só sobre o da atividade. Então, no não cumulativo, incide PIS e COFINS no total das minhas receitas, independente do nome da receita ou da origem. E aí, quando a gente fala de receita financeira, no regime não cumulativo, a gente tem o decreto 8426 de 2015, que ele dá alíquotas diferenciadas para PIS e COFINS sobre essas receitas financeiras. Via de regra, 0,65% de PIS, 4% de COFINS. Entretanto, esse mesmo decreto, ele menciona que quando essa receita financeira ela decorrer de variação cambial e essa variação cambial seja decorrente de operações, né, de exportação de bens ou serviço com o exterior, ou decorrer de obrigações que eu tenha contraído com o exterior, inclusive em casos de empréstimo e financiamento. Então, imagina que eu importei algo do exterior, eu tenho uma obrigação como fornecedor do exterior. Então, se essa variação decorrer dessas operações, eu tenho redução a zero de PIS e COFINS. Se a minha variação cambial não está dentro dessas hipóteses que eu citei agora, vai ter incidência de 0,65 e 4. Se está dentro, alíquota zero daí dessas contribuições. E aí, para impostos de renda e contribuição social, né, sendo do lucro real, como é uma receita financeira, é uma receita financeira que, quando ela é positiva, né, é uma receita financeira, ela acaba compondo ali, né, a determinação do meu lucro real e do meu resultado ajustado. Então, ela acaba fazendo base de cálculo para o imposto de renda e da contribuição social, que são, né, incidentes sobre o lucro real e o resultado ajustado. Já, né, caso essa variação cambial seja negativa e ela também esteja vinculada a alguma atividade necessária para minha pessoa jurídica, né, ela acaba sendo uma despesa dedutível, né, que acaba deduzindo o meu lucro real. Então, se deduz o meu lucro real, deduz ali a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, por consequência também. Exato, e complementando isso que o Kelma falou dali da tributação do RPJ e da CSLL ali no lucro real, a gente lembra que daí, né, como a gente falou no começo, a minha tributação vai ser conforme eu escolhi lá na DCTF, se por caixa ou se por competência. Então, se eu escolhi por competência, essa variação cambial já vai estar no meu resultado. Então, ela já vai compor a minha base, eu não tenho ajuste para fazer nenhum lá no meu LALUR. Agora, se eu resolvi tributar por caixa, eu venho reconhecendo contabilmente isso por competência. Ou seja, eu estou reconhecendo essa receita. Logo, eu vou ter que daí fazer os devidos ajustes lá no LALUR, ter esse controle, porque eu não vou tributar, então aquela receita eu vou excluir naquele momento em que eu auferi, mas eu vou ter que fazer uma adição posteriormente. E assim chegamos a mais um final do ITC News e Debate. Obrigada a todos que nos assistiram. Não esqueça de dar o seu like e nos seguir nas redes sociais.